Olá pessoal do segundo ano, como é que vocês estão? Está todo mundo com saúde? Eu espero que sim. Olha só, gente, na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando do Fernando Pessoa, que é um poeta português que marca o modernismo em Portugal, né? Que nós começamos a estudar na semana passada. E aí, na semana passada eu falei para vocês sobre os textos que ele assinou como ele próprio, né? Ou seja, os textos ortônimos. E aí hoje nós vamos estudar os heterônimos de Fernando Pessoa. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem que demonstra justamente mais de um Fernando Pessoa, ou seja, porque ele se personificou em outros autores, né? Ele criou personagens para escrever diversos temas de diversas formas, tá? Então nós vamos hoje estudar justamente sobre isso. Então, vamos lá. São 3 heterônimos que são os mais conhecidos, os mais populares e que o nosso material, a nossa apostila nos traz, que são Alberto Caeiro, que é um camponês, Fernando Pessoa o coloca como camponês, Ricardo Reis, um médico que já é um pouco mais tradicional nos seus textos, e o Álvaro de Câmparos, que é engenheiro. E o interessante é que conforme nós temos aqui as profissões de cada um, a biografia que Fernando Pessoa escreve para eles, que vocês podem conferir no livro texto, então nós temos também características deles que são transpostas para os poemas, que nós podemos perceber nesses poemas, certo? Então vamos lá? Primeiro, o camponês pastor de ideias, Alberto Caeiro. Esse aqui, ele é considerado um poeta bucólico, porque ele está sempre falando da natureza, ele coloca muito sobre esse tema. E aí, os versos são livres, com palavras simples e uma sintaxe elementar, ou seja, a gente consegue perceber uma estrutura simples, palavras que fazem parte do nosso cotidiano, sem muita erudição. Além disso, ele considera muito o sensorial, ou seja, para ele a verdade indiscutível é aquela que nos é mostrada pelos sentidos, os 5 sentidos. E isso faz muita coerência quando a gente pensa na questão, então, dos sentidos e da natureza, porque quando a gente está na natureza, a gente consegue, né, sentir as flores, olhar as árvores, então a gente consegue pegar, né, o tato, a gente consegue ouvir o barulho das águas, dos pássaros, ou seja, os sentidos são utilizados, né? Então, ele considera muito essa verdade, porque para ele não precisa a gente ficar pensando muito, a gente só precisa então sentir. E esses sentidos são exatamente utilizados nos poemas onde ele explora a natureza. E o destaque que ele dá é justamente para a visão, tá? Dentre os sentidos, ele destaca a visão. Ele também tem uma postura primitivista, ou seja, ele quer considerar o passado, as coisas mais simples, não necessariamente focar muito no moderno, no que nós temos hoje em dia, e aí ele coloca isso em evidência nos seus textos, tá? Então, olha só esse poema lindíssimo que eu escolhi para vocês, eu coloquei aqui, que é o mesmo poema que nós temos no livro texto, tá? Que vocês podem lá conferir também e marcar se vocês quiserem. Esse aqui faz parte da obra O Guardador de Rebanhos, ou seja, um tema totalmente voltado à natureza, né? Voltado ao bucólico. Então, olha só, ele diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol, tendo o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial, que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Creio num mundo como um mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza,
Não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. O Guardador de Rebanhos, poemas de Alberto Caeiro, ou seja, Fernando Pessoa. Se vocês observaram bem na leitura que eu fiz, vocês viram que ele coloca a natureza em evidência quando ele fala do girassol, que ele coloca que tem o costume de andar pelas estradas olhando para todos os lados. Então a gente tem aqui a visão em evidência, como eu acabei de mencionar, e ele vem falando que ele vai observando e vendo cada momento, e cada momento ele tem uma percepção de coisas que ele ainda não tinha visto. Então a gente percebe que ele vive e ele tem aqui uma novidade do mundo a cada momento que ele vive e a cada percepção do mundo, da natureza que ele possui, que ele vai tendo a cada dia. E aí é interessante aqui no final que ele destaca o ato de olhar em vez de pensar. Para ele é mais importante a gente olhar as coisas, a gente apreciar a natureza e não ficar pensando demais, porque para ele o pensamento, porque pensar é não compreender. E realmente, né, a gente vê muito hoje memes na internet que fala assim, quem pensa muito não adianta não, é melhor nem pensar demais, senão a gente fica doido. E aqui a gente percebe justamente essa defesa dele, de que o que é importante é contemplar as coisas que temos de bela na vida, as coisas belas, contemplar a natureza. E é isso que ele coloca nesse texto belíssimo, tá? E aí, aqui agora a gente vai falar do Álvaro de Campos. Esse aqui já tem uma proposta diferente, o engenheiro futurista. Vocês lembram do futurismo que nós vimos nas aulas sobre vanguarda europeia? Então tem várias vanguardas, né? E uma delas é o futurismo, que eu falei, que a professora Andréa também falou. Então, nessa proposta, a gente tem uma ideia aqui, não necessariamente só do futuro, mas sim da velocidade, da modernidade. Então a gente tem poemas que falam das máquinas, poemas que refletem o que nós estamos vivendo no início do século XX, que é a ideia ali da Primeira Guerra Mundial, do maquinário, do pós-revolução industrial, né? Então, essa proposta aqui do Fernando Pessoa com o Álvaro de Campos vem justamente falar sobre isso. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui que tem a ver com a velocidade, porque ele vem colocando isso nos seus poemas também, tá? E aí, a gente tem então as máquinas, as metrópoles sendo colocadas nos poemas, versos livres, violentos e onomatopaicos, ou seja, que mostra ali os sons, né? Os sons dos carros, os sons das guerras. E aí a gente tem também versos livres menos violentos e poemas metrificados, ou seja, a métrica é certinha ali, contando as estrofes dos poemas. Ele gosta de escrever dessa forma. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Passagem das horas. Cavalgada panteísta de mim por dentro de todas as coisas. Cavalgada enérgica por dentro de todas as energias. Cavalgada de mim por dentro do carvão que se queima, da lâmpada que arde. Olha só aqui, né? A luz, a ideia aqui do industrial, do carvão queimando, das máquinas. De todos os consumos de energia. Cavalgada explosiva, explodida como uma bomba que rebenta. Bomba, né? A referência aqui à Primeira Guerra Mundial, de 1914. Cavalgada arrebentando para todos os lados ao mesmo tempo. Cavalgada por cima do espaço, salto por cima do tempo. Galga, cavalo, eletrão, sistema solar resumido. Por dentro da ação dos êmbolos, por fora do giro dos volantes. Então a gente tem aqui a ideia dos volantes, né? E aí ele vem colocando, olha só aqui mais na frente, haja ferro e velocidade. Então ele vem colocando esses elementos que tem a ver com o novo, com a modernidade. A gente consegue perceber essa presença aí nesse poema dele. Além disso, ele também tem uma postura nihilista, ou seja, de crítica aos comportamentos sociais, uma postura cética em relação ao que ele vê. E aí a gente percebe aqui nesse poema, Canção à Inglesa. Olha só o que ele fala. Cortei relações com o sol e as estrelas, pus ponto no mundo. Levei a mochila das coisas que sei para o lado e para o fundo. Fiz a viagem, comprei o inútil, achei o incerto,
E o meu coração é o mesmo que fui, um céu e um deserto. Falhei no que fui, falhei no que quis, falhei no que soube. Já não tenho já alma que a luz me desperte ou a treva me roube. Não sou senão náusea, não sou senão cisma, não sou senão ânsia. Só uma coisa que fica a uma grande distância. E vou, só porque o meu ser é cômodo e profundo, colado como um escarro a uma das rodas do mundo. Quando a gente observa esse poema, esse texto, a gente vê que logo no início ele fala que está cortando relações com o sol e as estrelas por exponto no mundo. Ou seja, ele vai vivendo e ele vem colocando aqui uma postura de que ele está cortando relações, demonstrando que ele percebe que as pessoas têm muitos defeitos, que às vezes essas pessoas decepcionam, né? Então a gente vem colocando aqui que ele vai vivendo a vida dele como se ele colocasse a mochila e fosse pro andar, né? Ou seja, o andar diário, a estrada da vida. E aí a gente percebe que ele vem colocando essa crítica aos comportamentos sociais. E à medida que ele vê, que ele percebe que essas pessoas vêm se comportando com uma postura que não o agrada, ele vai, ligando o tô nem aí e vai vivendo a vida dele. Então é isso que ele coloca aqui pra gente, né? Colocando essa postura crítica em relação ao comportamento da sociedade. Por último, nós temos o médico tradicionalista, que é o Ricardo Reis. Nesse heterônimo, Fernando Pessoa já é um pouco mais tradicional, tá? Então ele faz aí um resgate aos modelos greco-latinos, colocando o culto aos deuses, tem uma ideia de mitologia, então a gente percebe essa presença. Por conta disso, a estrutura, né, a sintaxe dos poemas já é um pouco mais complexa e a gente já tem aí algumas palavras um pouco mais eruditas. É uma poesia racional e avessa aos exageros sentimentais e tem uma defesa aqui da ideia do carpe diem, que é a proposta de aproveitar a vida, né, de viver o hoje. E ele coloca isso porque ele tem uma consciência da morte. Então, ele vem trazendo essa ideia, dizendo que a gente tem que viver a vida de maneira calma, aproveitando cada momento, porque afinal todo mundo vai morrer um dia. Então, ele coloca essa proposta aqui nos seus poemas. Por exemplo, nesse aqui, não queiras, Lídia, edificar no espaço. Não queiras, Lídia, edificar no espaço, que figuras futuro ou prometer-te amanhã. Cumpre-te hoje, não esperando, tu mesma és tua vida. Então, quando a gente percebe aqui nesse verso, cumpre-te hoje, não esperando, a gente tem essa ideia do carpe diem, né? Ou seja, você precisa viver o agora, porque é você mesmo que é a sua própria vida. Então, a gente percebe aqui, gente, que são 3 heterônimos que conseguem provar pra gente que Fernando Pessoa faz um passeio por diversos temas. Por isso que ele é tão incrível, por isso que ele é tão lido. Porque ele tem, como vocês podem perceber, frases simples, um linguajar que não nos faz ir tanto ao dicionário, a gente lê e já consegue entender, né? Na maioria dos poemas, não todos, mas nessa maioria. E aí a gente consegue andar por diversos horizontes, né? A natureza, a ideia do carpe diem, como a gente viu aqui, entre diversos temas, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, tá? E que vocês leiam mais poemas dele, a gente vai ter a oportunidade de ler nos exercícios e também nas nossas lives, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.